Sejam bem-vindos a mais um Bora Prosperar nessa quinta-feira de inverno quente aqui no Rio de Janeiro. E a gente hoje vai começar o programa. Eu gostaria de primeiro agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem, todos os ouvintes que a gente tem, tanto no Brasil quanto no exterior. Nós recebemos mensagem de Angola, do Rio de Janeiro, de BH, da Itália, da Argentina, Portugal, França, Canadá, Estados Unidos, São Paulo, Curitiba. E é muito importante ter vocês aqui conosco, é muito legal receber as mensagens de vocês. É sinal de que vocês estão gostando do programa, que vocês estão interagindo. Então, muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco no Bora Prosperar. E aí, começando esse programa hoje, a gente, semana passada não teve programa, foi uma representação, né? E na semana anterior a gente bateu um papo aqui com a Veluma, com a Luciana, falamos de prosperidade, falamos de confeitaria, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que eu cheguei até aqui, como é que eu vim parar aqui nesse programa. E aí, essa história ela começa lá em finalzinho de 2019, começo de 2020, pouquinho antes da pandemia. Eu estava muito insatisfeita com a minha vida pessoal. E isso não está relacionado ao meu trabalho, vocês sabem que eu sou bancária, né? Bancária bem de meta, bem de produtos bancários, está tudo bem, não é essa a reclamação. Mas eu estava numa rotina de trabalhar e vir para casa, ver novela, ver televisão, e isso estava me enlouquecendo. E eu fui fazer um curso, um treinamento para bancários, uma pós-graduação que eu fiz, inclusive em vendas, e lá eu descobri que tinha vida fora do banco. E aí meus olhos brilharam, eu comecei a pensar, desenvolver, escrever, estudar, e fiz uma promessa para mim mesma, que eu não chegaria aos 50 anos de idade e aos 15 anos de banco fazendo a mesma coisa que eu fazia. E aí, a partir daí eu comecei numa jornada de fazer eventos online, cursinho, treinamento, palestra, estudar, e até que criei, né, Mulheres Pretas Finanças, com autorização do banco também, comecei a falar sobre finanças, e quando chegou em 2022, eu consegui, foi quando eu completei 50 anos, e também fiz 15 anos na empresa. E embora hoje eu exerça a mesma atividade dentro da empresa que eu exercia, eu não faço a mesma coisa. Parece um pouco contraditório falar isso, né? Parece estranho, mas é a realidade. Por que eu conto sempre essa história? Porque às vezes está ocupando um lugar que a gente precisa estar, mas que é um lugar que naquele momento não está sendo satisfatório. E está tudo bem da gente fazer outras atividades, né? A gente às vezes se limita muito, é o meu trabalho, é onde eu fico 8 horas por dia, mas que eu consigo fazer outras coisas, então, gente, bora fazer. Prosperidade é isso, prosperidade é ocupar espaços, é fazer o que te deixa feliz, é fazer o que seus olhos brilham. E se forem duas coisas diferentes, está tudo bem. Não tem problema nenhum de fazer duas coisas diferentes, fazer dois trabalhos diferentes, desde que, obviamente, isso você consiga, né, conciliar. E aí, obviamente, que eu com essas unhas maravilhosas não lavo roupa, não faço comida mentira, domingo eu cozinho. Quem quiser ir lá em casa ver, eu provo que domingo eu cozinho. Mas brincadeiras à parte, assim, para nós que somos mulheres, e principalmente para as mulheres negras, isso é muito pesado, porque é colocado pra gente que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer tudo. E esse fazer tudo, às vezes, não deixa a gente feliz. Como estava acontecendo comigo lá em 2019, 2020, eu não estava feliz trabalhando, vindo para casa, fazendo janta, fazendo comida, lavando roupa, cuidando de filho, de marido e tal. E não quer dizer que eu não faça isso hoje, não quer dizer que eu não cuide, mas quer dizer que eu faço de uma forma diferente, né? Onde a gente consegue delegar o trabalho, a gente consegue fazer com que o momento que eu estou delegando esse trabalho para outras pessoas, eu possa estar desenvolvendo atividades que eu também gosto de fazer, conciliando com o meu trabalho. E aí eu achei legal trazer isso, porque às vezes a gente está do outro lado da tela e está exatamente passando por esse momento.
Então, é um momento para pensar, para refletir. E aí, para a gente começar, a gente vai ouvir uma música bem legal, inclusive, que vocês vão gostar muito. E tem um pouco a ver com o nosso convidado também, que a gente vai ver no próximo bloco. DJ, solta o som! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos. Gostaram do spoiler? Spoiler bom esse, né? Mas aqui hoje a gente tem uma pessoa muito, muito especial, tá? Sua história é marcada por dedicação à arte, capacidade de transformar talento em profissão, superação de desafios físicos que poderiam ter interrompido sua carreira e pela construção de um legado que ultrapassa os palcos. Há muitos também integram uma equipe da nossa querida Alcione, acompanhando de perto uma das carreiras mais longevas e respeitada da música brasileira. Marcelo Chocolate é um dos grandes nomes da dança brasileira. Professor, coreógrafo, pesquisador da cultura popular, formador de gerações de dançarinos e uma referência nacional quando o assunto é samba de gafieira. Ao longo de sua trajetória, levou a dança brasileira para diferentes estados e países e também para outros lugares muito longe, compartilhando não apenas passos e técnicas, mas também riqueza cultural que o samba carrega. Bem-vindo, Chocolate. Prazer estar aqui com vocês. E também obrigado. É um professor de dança brabo que briga com a gente quando a gente fica enrolando. Ainda mais quando samba, né? E se samba é errado, então... Mano, logo direto. Nem fala. Bem-vindo, Choco. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E aí eu queria que, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, né, para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da sua história. Bem, o convite, quando você me mandou o convite que ia fazer esse programa comigo, eu fiquei muito feliz. Eu quero te agradecer, primeiramente a Deus e a você e a todas as pessoas. Sou o Marcelo Chocolate, sou dançarino, coreógrafo, amo a dança. Eu digo quem dança é mais feliz. Bem-vindo. Choco, quando você olha para sua infância e juventude, quais lembranças ajudam a explicar o homem que você se tornou? Cara, a lembrança, assim, primeiramente minha família, né? Minha família é minha raiz. E que quando você tem uma família boa, tá ali te dando força, te botando para cima, é tudo, né? Na minha infância eu era pipovoada. Mas graças a Deus a minha família me deu suporte muito bom para ser essa pessoa que eu sou hoje, esse homem que eu sou hoje. E eu sou grato a eles. Assim, não, você, assim como os entrevistados
sempre falam desse ponto, né? Da família, alguns citam a mãe, outros citam o pai, mas sempre essa base familiar que traz ali a segurança. Eu acho que dá segurança para que a pessoa tenha uma boa infância, né? E a gente está falando de infância aqui como infância que estudou, que aprendeu. A gente não está falando de pobre ou rico, está falando de ter tido uma infância. Né? E a partir desse momento a pessoa consegue seguir e prosperar. E aí, assim, como a dança entrou na sua vida? Você acabou de, a gente estava conversando um pouquinho, né? E você deu um spoiler, mas como que ela entrou na sua vida e o que ela despertou em você naquele primeiro momento? Então, a dança entrou na minha vida, assim, eu era da Marinha, né? Eu jogava vôlei. Aí um amigo me apresentou a fazer um resumo, né? Me apresentou a dança de salão, Jorginho. E eu tava nesse período do quartel, já queríamos sair também, sabe? Fazer outras coisas, né? E quando ele me levou num lugar que se chama Aliados, tinha um baile. Quando eu vi aquelas pessoas dançando, eu fiquei apaixonado. Ali me despertou o que eu queria, mas eu não sabia que eu tinha esse dom para dançar, entendeu? Eu queria aprender. Aí dali me despertou a dança. Aí eu fiquei apaixonado. Eu acho que o dom, quando a pessoa se descobre assim, o talento acaba aparecendo, né? Acaba vindo, né? E juntando as duas coisas. Mas a dança assim. é uma coisa maravilhosa, Paty. Quando você passa a entender a didática, a forma, o ritmo, pô, você fica apaixonado, você só quer sair para dançar. Isso é verdade. Só quer se divertir. É verdade. E o que a dança transformou na sua vida, além da questão financeira e profissional, em relação às oportunidades? As oportunidades foram várias, né, Paty, a dança, né? Eu entrar na Dança dos Famosos, entrar na companhia do Carlinhos de Jesus, que era um sonho, antes da Dança dos Famosos, trabalhar com o Carlinhos de Jesus foi um sonho, que eu via Carlinhos dançando, né? Eu falava, um dia ainda vou dançar com esse cara, como a palavra tem poder, né? Sim. E um ano de dança eu fui dançar com o Carlinhos de Jesus, daí a dança me deu Dança dos Famosos, comissão de frente, viagem para o exterior, um trabalho com o meu diretor que faleceu ano passado, o Cláudio Segovia, onde nós viajamos. Eu fui conhecer o mundo com a dança. A dança, né? Fui para Dubai, Portugal, todos os países assim, com a dança, levando a nossa arte. Então, e essa dança ela trouxe desafios também, né? Não é tão simples assim, não é tão fácil quanto parece, né? Não, você tem que estudar, né? Você tem que se aprimorar. Aquele ritmo, por exemplo, eu gosto de samba de gafieira e gosto de todos os ritmos, eu danço todos os ritmos, mas eu gosto, meu forte, Marcelo Chocolatier, conhecer Chocolatier da gafieira. Sim. Então, você tem que estudar. Então, eu estudei bastante, tive bons professores, sabe? Eu tive bem dizer, uma faculdade onde foi o Carlinhos de Jesus, que foi o palco. E aí a gente volta lá na questão familiar, né? Porque, assim, o estudo está muito relacionado com a família. A família incentiva você a estudar, você conhecer. E aí, quando a gente pensa na dança, a gente pensa que, vou ali, vou fazer 3 passos e tá tudo bem. Não. Preciso buscar conhecimento, preciso buscar aprendizado, preciso aprender com outras pessoas que já sabem, né? Responsabilidade. O quartel me deu muito isso. Sim. Quando a pessoa passa pela vida militar, ela cria uma certa rotina, né? Uma voz uma ativa, certa dinâmica, sabe? Sim. Ter o momento certo para você falar com a voz ativa, para as pessoas prestarem atenção em você. Fora que, de repente, tem uns alunos aí que não querem muito fazer o dever de casa quando quer fazer aula de dança. Aí fica sem treinar, fica sem aparecer, fica 2 meses aparece para dançar. Aí marca não vai.
Tá vendo, gente? Tem que ter disciplina, tá? Para vocês treinarem com Mas chocolate, eu entendo, vocês precisam obedecer. Senão, ó, tá fora. Tá fora. Mas assim, hoje você viaja pelo Brasil, né? Uhum. E também outros países ensinando dança. Quando você olhou para esse percurso, o que você consegue sentir desse caminho onde a dança já te levou? Da onde? De onde você saiu, né? Onde era seu caminho, lá na Marinha, lá na adolescência, lá atrás. até hoje, assim. Cara, eu acho assim, eu acho que foi Deus. Eu digo, Deus que me colocou para eu fazer essa história da minha profissão, entendeu? Porque ele me deu o dom e daí eu pedi muita direção a ele, que ele me colocasse nos lugares certos, na hora certa, para eu chegar aonde eu estou e ainda quero chegar muito mais, Paty. Sabe, essa trajetória não é fácil. Porque é uma vida muito noturna, né? Exatamente. E aí a noite ela oferece muitos caminhos que nem sempre são saudáveis, né? Porque quando você pensa na dança, você pensa na bebida, na noitada, mas você precisa ter uma disciplina, mas eu sou né? uma pessoa que não bebo, não fumo, né? Mas, assim, hoje em dia, antigamente eu saía mais. É que a gente tá ficando velho. Eu tô velho, eu já tô velho. Sou mais velho que você. A gente tá ficando velho, então a gente acaba se preservando um pouco mais, porque senão no dia seguinte não Então dá. essa trajetória é essa. Acho que Deus me deu pra eu seguir essa. Eu já pensei em desistir. Porque às vezes a jornada não é uma linha reta, né? E não é tão simples, mas a dança transforma vidas. Transforma, né? E como você diz, quem dança é mais feliz. E aí, como é que você se sente quando você recebe depoimentos de aluno, recebe pessoas que estão falam, olha, estava deprimido, estava triste, vim fazer aula de dança, conheci a dança. Como é que você sente nessa jornada? Eu fico muito feliz de poder ajudar muitas pessoas. Eu me lembro, eu estava no programa no Dança dos Famosos e na época chegou um e-mail, né, dizendo que uma palavra que eu não me lembro qual foi, que a pessoa falou assim, eu estava com depressão, estava pensando em outros caminhos, né? E você me falou uma coisa, me despertou e eu fui procurar uma academia. Sim. Então ali é que às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando, né? Às vezes uma palavra, né? Uma palavra, um abraço. Fora que quando a gente assiste a dança, a gente se diverte, né? Igual quando nós nos conhecemos. Eu estava tomando um café na padaria e você chegou e falou, pô, quero falar contigo e tal. Não, na verdade, lembra? Eu já te conhecia. Que eu fui fazer uma aula de dança. Sim, lá na academia. Eu fui fazer uma aula de dança na academia numa época de carnaval. E era uma dança de tipo. Muito cheio. Gafieira. E aí eu fui lá toda se sentindo. Vou sambar, saí de lá sem saber. Falei, descobri que eu não sei nada. Meu Deus, ainda mais comigo, né, Paty? Quem manda aqui sou eu, né? Eu não sei nada de dança, que eu fazia tudo. Eu achava que eu sambava. Mas aí quando eu fiz aula de dança, eu descobri que eu não sambava nada, né? Mas assim, isso é muito emocionante, né? É muito, Paty, ver esse ensinamento, porque ele vai além da questão somente da dança. Ele acaba fazendo a pessoa, às vezes, mudar de vida. De mudar de vida, de mudar de ideia das coisas que ela pensava, sabe? Então, a dança, ela traz isso. Aproxima muitas pessoas. Sim. Eu acho ótimo. Eu acho muito legal isso. Eu gosto da dança. Eu não danço nada, tá, gente? Mas eu gosto da dança. E tomo muita bronca, mas eu gosto mesmo assim. E o que eu vejo, que eu percebo é o quê? E quando a gente fala de prosperidade, quando a gente fala da dança, e que você faz essa pessoa passar do ponto A para o ponto B,
né? Porque quando você ensina um passo e ela consegue fazer aquele passo, consegue evoluir, consegue mostrar às vezes isso num vídeo, mesmo que seja de brincadeira ali na rede social, você faz uma transformação, né, na vida da pessoa, acaba tendo uma transformação. Mas isso aí é papo para o segundo bloco. Agora a gente vai ouvir uma música, é uma música da Gal Costa, que é uma dedicação do João Gabriel para a Beatriz, que está fazendo aniversário hoje, está lá em Portugal. Um beijo, Bia, meus parabéns. Beijo, Bia. Vamos ouvir, DJ, essa música. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Mais um bloco, mais emoção, mais história de prosperidade com a dança, né? E a dança, ela exige muito do corpo, né? É quase um profissional da área de esporte. Sim. Ser um dançarino. E eu sei que você já enfrentou alguns desafios importantes relacionados à sua saúde e também aos seus joelhos. Como foi viver esses momentos? Nesse período foi um pouco difícil, porque eu dependo eu trabalho com a dança, né? 100% dança. Sim. Né? Na dança dos famosos, na época, eu tive apendicite na competição. Aí fiquei com a coisa que eu não queria sair. Aí, um tempo pra cá, meu joelho rompi o tendão patelar. Aí ficasse 3 meses. Isso foi na época do carnaval, né? Na época do carnaval. Aí que eu falo que a base da família que é muito importante para você, que te dá aquele apoio ali que você precisa. Sim. Você trabalha com o corpo, entendeu? Trabalha com o corpo, mas foi um período muito, muito difícil. Deu 3 meses sem poder colocar o pé no chão. Você pode dizer que quem segurou ali a barra junto com você foi a sua família, né? Minha família, meus amigos, assim, até profissionais mesmo, que falavam assim, poxa, eu sei que você dá aula em vários lugares, para várias pessoas, e agora você está nesse período aí por causa do joelho. Se você quiser, eu posso ir dar aula para você, para os seus alunos pagarem você e tal. A gente não quero nada, mas uns 2 profissionais. Eu tenho uma gratidão, ela não sabe disso não, mas isso marca, né? Sim. Um período difícil da sua vida por causa do que você estava passando.
Porque é diferente de umas férias, é diferente de uma ausência programada. E foi um período, como você falou, um período de carnaval, né? Sim. Você foi lá em Mas casa. Mas o que mais ganha dinheiro, né? Você foi lá em casa mesmo. Você também tá nesse círculo de amigos que não me abandonou. Sim. E me ajudou. Sim. Então, sou grato a você também. Porque é um período que você também, assim, de verão, carnaval, é a época que mais se trabalha, né? Então, assim, a cabeça tem que estar muito preparada para que depois a pessoa possa retornar também, porque o retorno não é tão simples, né? Você tem que vir devagarzinho, testando, até que o corpo... voltando a treinar de novo, até teu corpo voltar, é um período muito difícil. E aí, o que essas experiências te trouxeram sobre limite, persistência e autocuidado? Amadurecimento, né, na arte. Amadurecimento em tudo, em relação a tudo. Vou me cuidar, tem que me cuidar. Sim. A pessoa que trabalha com a arte, ele tem que se cuidar. Senão, a qualquer momento, ele pode adoecer. E tirando essa parte da questão da saúde, sem falar do corpo, assim, mas teve algum momento na dança que você pensou assim, que você não ia conseguir continuar fazendo? Pensei. Um momento bem difícil, eu acho que foi mais na pandemia. A pandemia foi um desafio, né? Um desafio. A pandemia foi um grande desafio. E graças a Deus, Deus é maravilhoso, Fátima. Eu falo que Deus é maravilhoso na minha vida, nas nossas vidas. Já conheço meu irmão, meu xará também, Marcelo Grangeiro, e ele veio com um projeto que a gente tinha que se reinventar, né? Sim. A gente não sabia que a gente só trabalhava só presencial. Tem que começar a fazer aula online. Online. E como é que vai dar bronca no aluno online? E eu tenho uma aluna até hoje que faz aula, várias alunas, mas tem uma que não me largou, a Marisa. Ela não, lá de Brasília. Estamos fazendo acho que 6 anos. 6 anos a gente continua. E foi Experiência Dançante, o nome do projeto. Olha. É porque fazer a aula, ver o aluno dançar, ver o aluno desenvolver a distância, né? E ela desenvolveu. E também o aluno sumir, você não sabe o que aconteceu. E graças a Deus, assim, eu fiz um trabalho com ela, além de outro amigo também. Ela tinha um certo peso, ela perdeu 32 quilos. Nossa. Porque dançar é difícil, gente. Dançar e quando eu dou aula pra ela assim, mestre, eu não tô suando muito, vamos suar mais um pouco. Eu sei bem o que é. Mas assim, o período mais difícil para mim foi a pandemia. Mas também, para todos nós. Com toda a dificuldade, esse trabalho que vocês fizeram online ampliou Abriu a nossa mente. E ampliou as vozes de vocês para outras pessoas que, assim, eu estou lá em São Paulo e queria fazer uma aula com você. Eu estou na França e queria fazer uma aula com você. Trouxe essas possibilidades, né? Sim, e foi nesse período mesmo, porque as pessoas queriam dançar, as pessoas que dançavam presencial, estavam sentindo sede de dançar, de fazer o coisa, de poder sair, aí vamos liberar um pouco, aí liberava, voltou mais forte. Eu me lembro que eu fiz um baile, meu primeiro baile, depois da pandemia, foi ali no bar da Alcione no Catete. Sim, eu fui. Tu viu como ficou aquilo lotado. Lotado. Foi todo mundo. No mês 29 de dezembro. 28 de dezembro. Uma quinta ou sexta-feira, não sei se foi 6 horas da tarde, 480 pessoas, Paty. E você viu como é que estava aquilo ali. Porque as pessoas queriam se interagir, dançar, se encontrar. Se ver, se abraçar. E a gente não estava num período ainda que podia, porque já estava tendo uma pandemia ainda. Sim, ainda estava com a máscara. Já estava com a máscara ainda. Mas foi maravilhoso. Foi bom. Foi maravilhoso. E aí, assim, muitas pessoas só pensam que existe o brilho no palco, né? Uhum. Mas o que existe no bastidores de uma carreira que atravessa tantas décadas mantendo relevância e respeito?
Relação. Muita relação. Responsabilidade também, né? Também. Vai pra lá, vai pra cá, faz isso. Eu acho, porque eu me lembro que, assim, falou assim, hoje não vou fazer não, já tô aqui te esperando. Não sei o que não, já cheguei. Não, então tá, tô indo. E você querendo desistir. Sim, porque e eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com as questões de atividade física. Não gosto de todas, faço as que gosto, mas eu tenho uma possibilidade de escolher, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade. E aí, quando a gente encontra um profissional que ele fala que vai, ele vai, porque você sabe que nem todo mundo é assim, né? A gente conhece pessoas que não são. A pessoa fala que vai, mas depois ela dá uma desculpa, dá uma enrolada e acaba não aparecendo. Isso acaba desestimulando também o aluno, porque né? você deposita uma esperança. Não, quero ajudar, vou estar lá, você se desloca, você gasta dinheiro em tudo, Uber, gasolina, para você estar lá esperando o aluno. Aí chega na hora o aluno, eu sei que imprevistos acontecem, mas chega uma hora que aí você, será que ela quer mesmo? Tá empurrando com a barriga? Então a gente tem que lidar com isso, entendeu? E eu quero parabenizar você eu sempre falo que você era uma corredora, né? Você estava um tempo atrás, você corria bastante. Né? Estava correndo bastante e eu gostava daquilo que você fazia, né? Você mostrava. E você hoje está treinando com um cara que eu pretendo treinar com ele também lá na praia. Era ótimo. Que ele também treina o Sid Clay. Treina, sim, o Sid Clay, treinava a Marcela e agora tá treinando a Mari também, da filha da Daninha Malandro. Estão todo mundo lá. E eu gosto daquele treino ali. É maravilhoso, você precisa conhecer. Um abraço para ele. Você precisa conhecer. Eu... King Jaime, abraço do Marcelo Chocolate, né? Pra qualquer um não, fico acompanhando ele. Sim, é exatamente sobre isso, como eu falei, né? Quando a gente fala de prosperidade, eu não sou fã de atividade física, então eu tento fazer as que eu gosto, né? A dança, que agora a gente não tá fazendo, mas que eu fiz, essa na praia, botar o pé na areia de manhã cedo, antes de trabalhar, é uma coisa muito longe, mas a gente sabe que nem todo mundo ainda consegue fazer isso, né? E aí aqui no programa a gente fala de prosperidade, né? O Bora Prosperar é um programa que fala de prosperidade de um lugar que não é sobre dinheiro. Mas a gente sabe muita gente acha que é dinheiro. Não é, né? Não é. O dinheiro ele ajuda, mas ele não é o principal e não é totalmente essencial, embora a gente sabe que a gente precisa do dinheiro. E aqui, quando a gente pensa nessa palavra de prosperidade, o que ela significa para você? A prosperidade para mim é tudo. Assim, você se sentir bem no lugar aonde você está. Ali é uma prosperidade. É você trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Às vezes eu estou num lugar que eu estou trabalhando, que eu faço um tipo de trabalho, mas não estou feliz. Que não está tendo aquela prosperidade que eu queria. Entendeu? Então, é nesse momento que o dinheiro ele serve, mas ele não resolve. Exatamente. Né? A prosperidade para mim é ali. Você tem que se sentir bem aonde você está, com quem você está. E agora a gente vai para o próximo bloco. Vamos ouvir uma música, porque ainda tem mais histórias para contar, hein? Vamos lá, DJ. Voltamos. Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Mais um bloco. E aí, esse bloco, desde que a Monday entrou, isso fazendo 5 meses de operação, a gente já economizou. Né? Além de professor, você também tem uma parceria, né, com a Alcione, que faz, né, as apresentações aqui. Sim. E você chama ela de minha patroa. Minha patroa. Né? Todo mundo lá. Como que começou essa parceria com a Alcione? Com a Alcione já tem mais de quase uns 25 anos aí. E foi muito bom, assim, porque uma amiga, a Yolanda, me convidou para dançar um show em São Paulo, o lançamento de uma música que ela ia lançar em São Paulo. Aí era um outro amigo que dançava, que era o Jimmy, Jimmy e Yolanda dançavam com a Alcione.
Aí eu fui dançar, que o Jimmy não pôde, né? Graças a Deus, assim, graças a Deus, não pode dizer. Aí eu fui dançar, aí passou. Aí uma vez nós estávamos, o Túlio, que era um produtor de eventos, sabe? Teve um evento que era de pagode no Maracanãzinho. E a Alcione era uma das cantoras que ia se apresentar. Aí eu tava lá dançando, aí ela passou, falou pra Solange assim, Nhonhon, tem um apelido que se chama, né? Solange. Aí ele que eu falei. Esse menino aí que eu falei. Aí, daí pra cá. Começou a parceria. Começou, e eu tenho uma grande gratidão, né? A Deus e a ela, né? Se eu sou o que sou hoje um pouco, graças ao Alcione, porque falar da Alcione, eu amo Alcione. As pessoas sabem, às vezes não estou nem no show, não estou viajando muito como antigamente a gente viajava muito, né? Porque agora fica tudo muito caro, né? Então, e eu faço mais os shows que tem aqui no Rio. Também fica bom que eu fico mais um pouquinho aqui. Gosto de viajar quando ela chama, que tem alguns eventos assim que ela quer que eu danço. Aí às vezes eu chego e ela nem sabe que eu vou dançar. Uhum. Aí a Solange, bora atacar. E eu, quando eu falo patroa, porque é uma patroa mesmo, que dali eu tenho um carinho uma paixão muito grande pela Alcione. Eu sou grata a ela não, a família toda, sabe? Mais uma vez a família aqui entrando na história. Pra você né? ver. E aí, assim, essa convivência com a Alcione, ela ensinou um pouco para você sobre excelência, disciplina, compromisso com a arte. Sim, com tudo. Nos palcos, horários, com tudo. A hora de chegar, responsabilidade com os bailarinos, a colocação de estar presente naquele momento. Me ensinou muito, ele teve muita... Eu percebo, assim, quando eu vejo, né, quando eu vou em eventos em que a gente está junto, eu percebo muito respeito dos outros dançarinos, dos outros profissionais com você. Não só no cumprimento, de vir falar com você, mas de convidar, né? Eu vejo muitos dançarinos que vão fazer suas festas, seus aniversários e convidam você para estar presente, e não é para apresentar, é pelo respeito que eles têm por você. O que eu represento para a dança, né? Sim, exatamente. Porque vem pessoas de fora, as pessoas, Chocolate está ali, às vezes as pessoas só me conhecem nas redes sociais, ou ainda não teve oportunidade de fazer uma aula comigo, de estar em um evento comigo, e eu acho que isso aí parte com uma união da dança de salão, entendeu? Eu acho que antigamente nós íamos muito nos bailes do aniversário do Carlinhos de Jesus, então, e a galera, todos os profissionais prestigiar aquele evento, porque é um momento de um profissional. Então, se nós íamos sempre no aniversário do Carlinhos de Jesus, do Jaime, eu gosto também que eles venham nos meus aniversários, nos meus bailes, então isso traz mais público pra gente também. Quem tava no baile do Chocolate era o Jaime Aroz, Carlinhos Jesus chegou. Não só Carlinhos, os artistas que eu trabalho assim, às vezes, poxa, eu vou dar uma passada lá. Sim. Eu não falo nada, né? Eu me lembro que teve um aniversário que eu fiz, você foi, né? E que as pessoas vinham falar comigo e falaram assim, queria tirar uma foto com ele, eu queria falar com ele. As pessoas acham, não, mas você pode comigo. Aí eu me lembro que eu quase que fiz uma fila, assim, de pessoas falando assim, essa aqui é fulana. Essa aqui é Beltrana, porque as pessoas têm essa admiração por quem está aparecendo na televisão, né? Porque ainda é uma coisa, ainda existe essa admiração, não é que ela ainda existe, assim, existe uma admiração por quem está por trás das câmeras. E quando ela vê essa pessoa pessoalmente e ela retribui esse carinho, porque é distante, do seu né? trabalho, Exatamente. você está fazendo um bom trabalho. Exatamente, mas a gente sabe que não é todo profissional que retribui dessa forma. Não. Né? Por exemplo, teve uma vez que eu estava chegando em casa, me lembro disso, estava na Dança dos Famosos, estavam feito umas 4, assim.
etapas aqui da Dança dos Famosos, um cara tava num gari à noite, eu de boné, chegando, ele, pô, tô no chocolate. Eu falei, poxa, chocolate. Pô, cara, tu dança muito e tal, não sei o que, posso apertar tua mão? Aí tirou a luva pra apertar minha mão, foi me dar um abraço aqui. Sim. Aí, pô, aí, isso é da gente, pô, isso é da gente, porque as pessoas acham que a gente não pode chegar perto, não pode. É porque tem essa impressão e também tem pessoas que fazem questão de ser assim, né? Aí também a prosperidade, porque você está fazendo um trabalho lá, não é financeiramente. Exatamente. E é uma abertura também, né? Que você está dando para a pessoa e às vezes aquele momento era aquele abraço que ele precisava. Aquele abraço que ele precisava, né? aquele aperto de mão. Sim. Se eu falo para ele, não, sou eu assim, então, valeu, tchau, vou embora. Cara, não, agora eu tô cansado, tô atrasado, tá tarde, tô cansado. É. Não, Paty, eu falo com todo mundo. Aí isso eu posso provar, gente. Ele fala. Eu falo com todo mundo, respeito todo mundo. Então eu quero que seja respeitado. Sim. E aí, falando ainda da sua patroa, você pode falar pra gente assim, uma lição importante que você aprendeu observando a trajetória dela? Uma lição importante que você tenha trazido da história dela assim, pra sua vida. Cara, eu acho o respeito que ela tem com os artistas que trabalham com ela. Isso é verdade. Ela tem com o público também, né? Com o público também. Agora, assim, os profissionais mesmo que estão ali, estão com ela, a patroa. Ela não é uma ela é uma loba. Ela virou uma loba. Ela toma conta mesmo. Toma conta. Ainda vai, pô. Me lembro assim que nego. Brincadeira, né? Mas. O chocolate não mexe, não, hein? Não sei o que, não. Deixa o chocolate, deixa esse menino. E ela fala muito essa palavra, esse menino. Esse menino, deixa esse menino. E quando aparece assim, chocolate, bota aquela mão dela assim, né? Eu me amarro, sou fã. E aí, assim, aqui, quando a gente fala de prosperidade, em que momento que você percebeu, assim, que você estava construindo uma trajetória próspera? Quando eu comecei na Dança dos Famosos. Que começou a ter reconhecimento, mais né? visibilidade. Assim, sim. Como artista. Sim. Aí eu já estava. Não, é por aí. É tipo assim, pensar, olhar lá para trás e falar assim, olha o que eu construí, né? Olha onde eu cheguei. Onde eu cheguei. Aí vem dançar com os artistas, os artistas mesmo. Eu Paty, sou uma pessoa assim que eu não subo no palco se a pessoa não me chamar. Eu não vou invadir o espaço é meu amigo. A não ser que ele chocolate. Chega aí. Aí sim, por exemplo, Alexandre Pires. O que ele falou num show que eu tava, eu não esperava de jeito nenhum. E olha que eu não falo pra ninguém. O Alexandre Pires, pra mim, é o melhor artista que tem. Dança, canta, interpreta. Tudo. Ele faz tudo. E chegar e falar assim, pô, isso aqui foi lá. Chocolate, meu mestre. Isso é um reconhecimento. Sim, é um reconhecimento que não é dinheiro, né? Que não é dinheiro, é verdade. Então, eu sou grato a ele também. Porque na época eu trabalhava Só Pra Contrariar. O Carlinhos, a companhia, o Carlinhos dividia os casais. Que era Só Pra Contrariar, Grupo Raça, Negritude. Então ele dividia alguns casais para mim. Eu, graças a Deus, fiquei no Só Pra Contrariar. Gente, muita história, hein? Muito conhecimento e prosperidade, que não é dinheiro necessariamente. Vamos ouvir mais uma música. No próximo bloco, a gente volta para, infelizmente, encerrar o nosso programa antes que alguém diga que a gente precisa encerrar. Ei, Mr. DJ, solta a nossa música. Voltamos. Informar aqui pra gente que nós temos 30 segundos, não quero nem saber, porque eu vou levar 10 minutos. Tudo bem. Gente, pra gente encerrar, eu queria que o Chocolate falasse pra gente
O que da carreira dele veio de prosperidade, que não é uma prosperidade financeira, porque a gente não está falando de dinheiro aqui. E aí a pergunta é exatamente assim, o que a dança te proporcionou que nenhuma conquista material seria capaz de oferecer? Eu acho que é a paz que eu tenho. Isso é verdade. Uma paz, em paz. Tô feliz. É isso. E Deus na minha vida. Sem Deus a gente não chega em lugar nenhum, né? Só isso. Verdade. E se as pessoas quiserem te encontrar, aonde que elas buscam, onde que elas conseguem ver você, ver seus projetos, ver seus trabalhos? Nas redes sociais, né? Eu tenho meu Instagram, Chocolate Marcelo, né? Só entrar ali. Vai ter. Tem as minhas informações lá. Quem quiser fazer aula contratar para dançar, para show, para aniversário. Exatamente. Para as pessoas tirarem foto, ó. Eu indico, porque faz maior sucesso. Quando eu falei que ele talvez fosse na minha festa, a festa bombou. E você sabe que eu vou sempre, né? Ele vai. Se ele falar que ele vai aparecer. Porque nós temos uma amizade ali. Verdade. Ser aluno e professor. Verdade. Gente, esse foi o nosso programa Bora Prosperar. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos aqui de novo. Mas antes de encerrar, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão dançar? Meu filho nasceu. Não vamos dançar, porque você sabe que se ligar a câmera, eu erro tudo. Eu faço tudo direitinho. Quando a gente vai gravar, eu erro o passo. Então, não podemos dançar nesse momento. Olha, aqui o meu livro. Acabei de receber, a gráfica acabou de me entregar. Nós teremos um lançamento no dia 25 de julho no Mucabe, lá no festival, tá? E eu estou esperando vocês. 25 de julho, já tem pré-venda. Vou colocar o link da pré-venda lá no meu Instagram. Estou esperando vocês porque é um momento muito importante, onde eu conto um pouquinho da minha história, falo um pouco de finanças, mas na verdade esse livro ele veio um pouco para referendar o que eu já percebo de comportamento financeiro das mulheres negras. Muitas surpresas aqui, estou esperando vocês e bora prosperar. Bora. Choco, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com você. Perfeito o nosso bate-papo. Sempre com gostinho de quero mais. Vamos ver se ele volta pra gente conversar mais um pouco, né? Estou esperando vocês semana que vem, gente. Tchau. Tchau.